Livro de Provérbios. Deus usa a experiência do povo. Iniciando agora mais um livro da nossa grade. O tema do livro de Provérbios é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. É o alicerce do livro. Um dos propósitos é para aprender a sabedoria e o ensino, para aprender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Então esses são os grandes propósitos do livro de Provérbios. O título de Provérbios deriva do hebraico marshal, que significa para ser semelhante ou para representar. Os ensinos do livro de Provérbios foram extraídos da vida cotidiana, a data do ano 1000 até o ano 720 pós-exílio. A tradição afirma que Ezequias organizou uma comissão. São os homens de Ezequias citados em Provérbios 25:1 que organizaram os provérbios num só volume, provavelmente no ano 700 a.C. Então nós percebemos isso quando falamos sobre os autores. A maioria dos provérbios nasceu da experiência popular, ou seja, esses provérbios foram apenas coletados, melhorados, editados por sábios profissionais, principalmente aí no período de Ezequias, no ano 720 a.C., ok? Então esses provérbios eles foram apenas reunidos, compilados, organizados, para que de fato eles pudessem ser utilizados. Os principais autores são Salomão, Agur, o rei Lemuel e outros sábios. O rei Salomão escreveu a maior parte do livro. Segundo 1 Reis 4:32, ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Então nós temos aqui em Provérbios capítulo 1, versículo de número 1, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Agur, a partir somente o capítulo de número 30, o rei Lemuel no capítulo de número 31. Então outros sábios tiveram seus provérbios coletados e introduzidos também neste livro. Atenção aí para os autores. Salomão, Agur, rei Lemuel e outros sábios também tiveram sua participação. Seguindo aqui no esboço do livro, nós temos a introdução no capítulo 1 até do versículo 1 ao 7, onde nós encontramos o tema central do livro, que é o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aqui nós encontramos a expressão em Provérbios capítulo 1, versículo 8, a expressão filho meu. Ou seja, essa expressão filho meu, ela se refere, designa alguém que está sendo instruído aos pés de alguém. A primeira seção, que é do capítulo 1 ao 8, até o capítulo 9 e o versículo 18, nós temos iniciando no capítulo 1 alerta sobre a sedução dos pecadores. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Então alerta para que o jovem ele não se deixe ser levado pelos pecadores. No capítulo de número 2, nós encontramos o valor da sabedoria. Capítulo 2 e o versículo de número 4. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Então nós vemos aqui a importância da sabedoria, a importância do conhecimento, como algo que deve ser buscado, algo que exige um investimento. E aqui nós entendemos a importância de um curso teológico, onde nós temos que investir tempo, nós temos que investir força física, intelectual, espiritual e também financeira. No capítulo de número 3, continuando aqui, nós encontramos a palavra coração 3 vezes. O coração na Bíblia representa o centro das emoções, o âmago do ser e o homem interior. Devemos confiar e reconhecer o Senhor. No versículo 6 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Devemos temê-lo. Versículo 7 diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Devemos honrá-lo. No versículo 9 diz a Bíblia, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Os resultados serão vida longa, boa reputação, caminhos retos e saúde e promessas de bens materiais. No versículo 10 do capítulo 3 diz, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. O capítulo de número 4 aborda aqui a segurança da sabedoria. Encontramos uma das frases mais importantes do livro de Provérbios,
no capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Essa expressão principal indica que o conhecimento bíblico ele é muito valioso. Já no capítulo de número 5, nós temos um alerta contra o pecado da lascívia, que leva à ruína quem a pratica. Ou seja, aqui nós temos dois conselhos principais. Um no versículo de número 8, que diz: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da tua casa, para se afastar da mulher adulta. E no versículo de número 18, outro conselho: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. São conselhos práticos relativos à vida sexual. No capítulo de número 6, nós encontramos 3 advertências. Primeiro, no versículo 1, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a mão ao estranho, uma prevenção a não ser fiador. No versículo 6, um alerta contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e se sabe. Que nós temos que o livro de Provérbios sempre relaciona seus ensinos à vida cotidiana, à experiência cotidiana, e um alerta contra o perigo da maldade. Versículo 12: ó homem de Belial, homem vicioso, anda em perversidade de boca. No versículo de número 7 é salientado o perigo do mal e a destruição causada pelo adultério. Capítulo 7, versículo de número 22, a Bíblia diz: e ele segue logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ela está ali contra a sua vida. Ou seja, está mostrando no versículo de número 27 que os caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Então o adultério é a mesma coisa que você está adentrando nas câmaras da morte. No capítulo de número 8, a sabedoria deste capítulo dá aulas aos filhos dos homens. Capítulo 8, verso 4 diz assim: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ela profere seus ensinamentos nas alturas, nas encruzilhadas, nas veredas junto às portas. Olha o que a Bíblia diz, versículo 2 e 3. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. No capítulo de número 9, temos aqui o banquete da sabedoria, que pode ser dividido em 3 partes. A preparação do banquete, versículo de número 1 a 3, onde a Bíblia diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou suas 7 colunas. Depois da preparação do banquete, nós temos o convite da sabedoria. A Bíblia diz o seguinte: já deu ordem às suas criadas, versículo 3, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. E os resultados desse banquete, lá no versículos 11 e 2: porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás, se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Na segunda sessão de Provérbios de Salomão, a partir do capítulo de número 10 até o capítulo de número 22, nós veremos agora. No capítulo 10 temos o contraste entre o justo e o ímpio. A Bíblia diz no versículo 2: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Percebe-se aqui que a primeira parte indica aquilo que é adquirido por meios desonestos e que de nada vale ao homem. No capítulo de número 11, nós já vemos os frutos da justiça. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 30. Eis que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Ou seja, o fruto do justo gera vida, e o resultado dessa frutificação é o resultado de almas. No capítulo de número 12, nós vamos trabalhar aqui alguns assuntos gerais. Nós vamos falar sobre o labor e a indolência. Capítulo 12, versículo de número 11, diz a Bíblia: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Ou seja, a pessoa que trabalha, que semeia, que lavra, ela está farta de pão, ou seja, todas as suas necessidades são atendidas. Uma pessoa que devidamente trabalha, ela cuida dos seus próprios negócios, para só depois projetar. A Bíblia diz aqui no capítulo 24, versículo 27, prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a sua casa. Isso aqui é um bom ensino para jovens que estão se preparando para casar também.
para que primeiro se preparem, para que primeiro se programem, estudem, para que depois edifiquem a sua própria casa. Isso nos ensina a preparar-nos para o futuro e após iniciar projetos. Nós vemos aqui no capítulo de número 12, falando também a respeito do preguiçoso. Capítulo 12, versículo de número 27. A Bíblia diz o seguinte: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O preguiçoso tem preguiça até de assar a sua própria caça. A Bíblia ela fala que o preguiçoso ele tem preguiça de levar a própria comida até a sua boca. Capítulo 26, no versículo de número 15, a Bíblia diz: o preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. O preguiçoso, uma frase que define bem, está aqui no capítulo de número 24, versículo de número 33. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Só que o resultado disto é algo desastroso. Está aqui no versículo de número 34. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Falaremos um pouco agora também sobre os perigos da tolice. A Bíblia diz aqui em Provérbios, capítulo 17, versículo 12: encontre-se com um homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Ele está dizendo que é melhor encontrar uma ursa que perdeu seus filhos, que é um animal muito feroz, do que um louco na sua estultícia. Além disso, é falado que a honra não convém ao tolo. Capítulo 26, versículo 12, diz a Bíblia: tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança no tolo do que nele. Ou seja, o tolo, o louco, ele é muito melhor do que alguém que se acha sábio aos seus próprios olhos, que não depende de ninguém, que não precisa da ajuda de ninguém. O livro de Provérbios, ele trabalha muito a ideia de coração como centro das emoções, como centro das nossas atitudes. No capítulo de número 15, do versículo 14, a Bíblia diz: o coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Só reformulando aqui, capítulo 15, e o versículo de número 14, versículo 13, a Bíblia diz: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, quando a pessoa está com o seu coração alegre, o seu semblante também demonstra a alegria do seu coração. O Provérbios também fala a respeito dos amigos verdadeiros. Aqui no capítulo de número 17, o versículo de número 17, diz a Bíblia: em todo o tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Fala também sobre a relação de pais e filho, como o filho deve proceder para com o pai. No capítulo de número 13, versículo 1, a Bíblia diz: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Caminhando agora para a finalização, chegamos até o capítulo de número 30, onde nós vamos falar sobre Agur e Lemuel. A palavra Agur, ou o nome Agur, significa compilador ou aquele que reúne provérbios. Ele se achava-se um estúpido. No capítulo 30, versículo 2, ele diz: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem. No seu comentário, ele descreve a grandeza de Deus. Além da grandeza de Deus, ele fala da pureza da palavra de Deus. Capítulo 30, verso 5 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Ele faz dois pedidos a Deus. 30, verso 7 diz: duas coisas te pedis, não mas negues antes que morra. Afaste de minha vaidade a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção, ou seja, uma vida sem falsidade, uma vida equilibrada. No capítulo de número 31, nós já vemos aqui as palavras da mãe de Lemuel para ele. A palavra Lemuel significa consagrado a Deus. Capítulo 31, versículo 1 diz a Bíblia: a palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então as palavras não são propriamente ditas por Lemuel, mas por sua mãe. Segue uma lista de conselhos: não se dedicar às mulheres estranhas, não se dedicar à bebida forte, dedicar-se a julgar retamente. Os primeiros 7 versículos salientam a importância da preservação da integridade moral e da autodisciplina. Os últimos 2 ressaltam a importância de julgar retamente. Para finalizar, dos versículos 10 até o versículo 31 do capítulo 31, nós temos a descrição da mulher virtuosa. Acredita-se que Lemuel tenha sido o autor dessas palavras em homenagem à sua mãe. As características da mulher virtuosa são as seguintes: ela é uma excelente mulher. No
capítulo 31, versículos 13 e 17, diz a Bíblia: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos, e é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Então ela é uma excelente mulher que trabalha, que se empenha nos serviços domésticos, não é preguiçosa. Ela é uma excelente esposa. No versículo 11 a Bíblia diz que o coração do seu marido está nela confiado. Além disso, ela veste-se bem para agradar o seu esposo. No versículo 22 diz o seguinte: faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Além disso, o seu marido ele é estimado entre os anciãos da terra. Versículo 23 diz: conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Além disso, a mulher virtuosa ela é uma excelente mãe. Ela prepara o alimento diário da família, veste bem os seus filhos, administra os interesses do lar. Seus filhos a chamam de bem-aventurada. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Além disso, ela é uma excelente vizinha. A Bíblia diz no versículo 20: abre mão ao aflito e ao necessitado, estende as suas mãos.